Olá, bom dia, muito bom dia. Estava me lembrando hoje de uma experiência que eu vi acontecendo que vai servir como ilustração da nossa conversa aqui nessa manhã que o Senhor colocou no nosso coração. Eu trabalhava numa empresa e na Associação dos Cegos, aqui em Juiz de Fora, e lá trabalham vários médicos. E eu já vi situação de pessoas, uma senhorinha uma vez vindo de uma cidade distante. E essa senhora, ela chegou, teve problema na estrada, então ela chegou com um horário bem apertado, já no horário que o médico já estava saindo, e ela estava desesperada porque ela precisava conversar com o médico, ela precisava daquela consulta, mas ela chegou depois do expediente do médico. Mas aí a moça foi lá, a secretária conversou com o médico, e o médico então decidiu atender. Aí eu vi na hora que a moça veio, a enfermeira veio e falou com ela: Dona Fulana, a senhora chegou depois do horário, mas eu conversei com o médico, ele já estava com a mala pronta para sair, já tinha resolvido tudo lá, já estava com a maletinha dele pronta para ir embora para casa, mas ele decidiu atender a senhora. E eu vi tanta gratidão no rosto daquela senhora, a doninha ficou toda empolgada, ela pegou a mão do médico, ela beijou a mão do médico, ela prometeu levar ovos caipiras, um monte de coisa lá, o mel para o médico depois. A gente via muito isso acontecendo de pessoas que vinham de outras cidades pequenas, né, para serem atendidas. Mas a sensação de gratidão daquela senhora, a sensação de alegria dela, de ser atendida pelo médico, de receber essa atenção especial, também a sutileza, a humanidade, o amor, a atenção dedicada pelo médico, o interesse, né, a preocupação dele em dedicar alguns minutos a mais do seu horário de trabalho para atender aquela senhora, não deixar ela perder a viagem. Isso ficou na minha cabeça, né? Assim, são coisas que às vezes acontecem no dia a dia e a gente olha assim e fala assim: ah, legal. Mas isso acontece na nossa vida às vezes constantemente, né? Constantemente, e numa escala até maior, né? Às vezes você já tenha passado, talvez você já tenha passado por uma situação dessa, uma experiência dessa, né? De um advogado, um médico, um atendente, alguém que você precisa, que vai resolver alguma coisa da sua vida, e essa pessoa dedica um pouquinho a mais, ela estica um pouquinho a mais o prazo, o tempo dela, a atenção dela para te atender. E aquele sentimento de gratidão, aquele sentimento de ser abençoado, né, de ser agraciado, que nasce no coração, é muito bom, não é verdade? E quando isso acontece entre nós e Deus, né? Já pensou se você ouvisse a sentença da parte de Deus assim, um anjo chegando para você e falar assim: ó, a sua oração foi ouvida. Você estava orando, você estava insistindo, você estava falando, você estava colocando diante de Deus a sua oração, e Deus decidiu ouvir. E pode ficar tranquilo que a sua resposta já está a caminho. Já pensou se você ouvisse isso de Deus? E você sabia que há pessoas na Bíblia que ouviram isso de Deus? Semana passada nós falamos sobre Ana, mãe de Samuel. Ela estava orando, ela estava pedindo por um filho, e aí o sacerdote Eli, ouvindo a oração dela, conversando com ela, falou assim: pode ir em paz, Deus ouviu sua oração. E pouco tempo depois, ela engravidou. Deus ouviu a oração dela. Um outro caso que a gente vê no Novo Testamento é Zacarias, o pai de João Batista. Quando Isabel, que era estéril e já tinha idade avançada, fica grávida, então Zacarias, que era um sacerdote, ele tem a presença de um anjo diante dele, conversando com ele, e fala assim: Zacarias, a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. E o texto que a gente quer usar hoje também fala sobre isso, que é Daniel capítulo 10, versículo 12, onde vai dizer assim, ó: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Desde quando você começou a orar, Daniel, já são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. O anjo falou com Daniel. Olha que experiência. E aliás foi uma experiência bastante dramática, né? Porque aqui o Império Babilônico, o qual tinha levado Daniel para o cativeiro, lá na Babilônia, esse império caiu para o Império Persa. Então os persas cresceram, viraram o império e engoliram a Babilônia com Daniel dentro. E Daniel naquela confusão, porque o cenário político, político daquela, sociopolítico econômico daquela época, geopolítico, né, que fala, né, estava todo conturbado.
E Daniel estava muito desesperado, vendo tudo aquilo acontecendo, aquele turbilhão de coisas acontecendo, ele fora da nação dele, juntamente com todas as pessoas da nação dele, tinham sido retiradas de lá. Quer dizer, todas não, tinham ficado lá os velhos, tinham ficado lá pessoas que não podiam mais produzir, que não era interessante para os impérios, essas pessoas. Ficaram lá e eles não tinham força de reconstrução da nação. Mas os jovens, a força de trabalho tinha sido levada para a Babilônia, e a Babilônia caiu, o Império Persa surgindo, então a geopolítica estava toda misturada, e a economia, a religião. Daniel estava desesperado com isso, então ele encontra alguns livros do profeta Jeremias, alguns textos, né, do profeta Jeremias e outros profetas que tinham mais idade do que ele, e ele começa a ler esses textos para tentar entender o que estava acontecendo. E aí a Bíblia fala que ele entendeu, a partir desses textos de Jeremias, Ezequiel e outros profetas, ele entendeu que era um cativeiro, era um tratamento de Deus para com a nação, e que a duração era 70 anos. E ele começa então um jejum. Enquanto ele está lendo aquilo, ele está tentando entender. E ele coloca-se em jejum. Ele fica 21 dias jejuando, orando, jejuando, lendo, tentando entender. E aí quando ele está diante de um rio, ele está bem olhando assim a paisagem, ele tem uma visão de anjo. Estava ele e algumas pessoas. A Bíblia fala, o texto fala que as pessoas que estavam com ele não conseguiram ver e fugiram. Eles perceberam que tinha uma coisa estranha no ar, não sabiam o que era e fugiram. Ficou só o Daniel e o anjo apareceu para ele. A Bíblia diz que Daniel, quando olhou e viu o anjo, ele caiu como morto, ele perdeu a força do corpo dele e se foi. Tem gente que fala assim, eu falei com Deus ontem, eu estava lá em casa para tomar um café, bati um papo com Deus. Não, você pode falar com Deus, mas quando Deus decide mesmo se manifestar, porque tem gente que fala assim, eu senti de Deus, nossa, eu senti Deus me tocando, eu senti Deus falando comigo, como se fosse uma coisa natural, um pernilongo que pousou, né? Daniel, quando percebeu a presença de Deus, ele caiu como morto. O corpo dele sentiu a presença de Deus de uma maneira tão profunda que ele não conseguia parar de pé. Aí a Bíblia diz que o anjo ajudou ele a ficar de pé e falou com ele: não tenha medo, Daniel, porque desde quando você começou a orar, ou seja, 21 dias atrás, quando você começou a orar, quando você decidiu investigar sobre o assunto, quando você decidiu orar, quando você decidiu buscar, já tinha saído uma resposta para você. E eu vim por causa disso, para te dar essa resposta. Eu vim porque a sua oração foi ouvida. Percebe? Então, assim, é muito profundo essa experiência. Depois você lê Daniel capítulo 10, é muito profunda essa experiência de Daniel, né? Primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é o seguinte: para uma oração ser ouvida, a primeira coisa que tem que ter é uma oração. É importante orar. Tem muita gente que quer ser abençoado por Deus, mas não tem paciência para orar. Esse mundo corrido que a gente tem, a gente dedica pouco tempo, às vezes, em oração. Daniel ficou 21 dias, a Bíblia fala 21 dias de jejum em oração. Ele decidiu abdicar-se de tudo. E olha que Daniel era o segundo homem na escala de poder. Mas ele decidiu se abdicar de tudo. Ele não queria comer, ele não queria beber. Ele ficou em jejum absoluto durante 21 dias orando, buscando uma resposta de Deus. Se eu quero que a minha oração seja ouvida, eu preciso orar. Se eu quero que as bênçãos cheguem na minha vida, eu preciso orar. Né? O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele fala assim, leve tudo em oração. Se você não quer viver uma vida ansiosa, não quer viver uma vida cheia de atropelos, não quer viver uma vida angustiada, leve tudo em oração diante de Deus. Filipenses 4, versículo 6. Leve tudo diante de Deus em oração. Né? Você deve ter muitas respostas de oração na sua vida. E talvez agora você não está colhendo frutos de oração, porque talvez está faltando oração, né? Eu louvo a Deus porque essa expressão, a sua oração foi ouvida, eu nunca ouvi um anjo falando isso comigo, mas eu sempre percebi respostas de oração. A minha família é resposta de oração, né? A igreja que eu pastorei, que é uma igreja muito boa, glória a Deus por isso, é resposta de oração. Quando Deus confirmou no meu coração que Ele estava me colocando no ministério pastoral, eu pedi a Ele: Senhor, se não for pedir demais, eu gostaria de ter uma igreja, gostaria de fazer parte de uma igreja onde as pessoas sejam comprometidas com Deus, as pessoas se amem, as pessoas queiram aprender a palavra, queiram se humilhar diante de Deus, uma igreja que as pessoas estejam comprometidas com o reino. E Deus me deu muito mais do que eu esperava, né? Senhor, minha família, me dá uma família abençoada. E Deus me deu uma esposa maravilhosa, filhas maravilhosas, né? Senhor, a empresa, né? É tudo resposta de oração. Tudo resposta de oração, tudo que Deus vai fazendo. A gente pode qualquer coisa orando. A gente pode alcançar e atingir qualquer objetivo orando. Jesus falou sobre isso.
orando. Principalmente, deve ter na nossa oração pedidos nobres, né? Coisas nobres. Será que vale a pena eu orar pedindo um carro zero? Pedindo um carro do ano? Eu posso orar assim? Claro que posso. Eu posso pedir qualquer coisa. Jesus falou, tudo o que quiseres pode pedir, tudo. Mas a nobreza dos pedidos faz muita diferença. Daniel podia pedir qualquer coisa. Aliás, Daniel não precisava pedir nada, porque ele era rico. Daniel estava endinheirado, era o segundo homem na escala de poder do império. Era um homem que tinha muito poder político, muito poder social, muita influência. As pessoas se dobravam para respeitar a figura do Daniel. Nem precisava de nada disso, assim como Neemias, não precisava de nada disso. Mas ele tinha um pedido nobre. Quando vai ser a restauração do meu povo? Quando o Senhor vai restaurar a nossa nação? E Deus viu isso com bons olhos, né? E Deus abençoou a vida dele nesse sentido. Então, primeira coisa tem que ter oração. Segunda coisa tem que ter humilhação. Daniel ficou 21 dias se humilhando diante de Deus, né? Humilhação não significa eu ficar rastejando, humilhando, gemendo. Não, é eu entender quem eu sou e entender quem Deus é. Tem pessoas que oram a Deus apontando o dedo no nariz de Deus como se Deus fosse o serviçal, como se ele fosse Deus e Deus fosse o servo. Eu determino, eu ordeno, eu não sei o que. Quem somos nós, né? Quando Daniel olhou e viu que era um anjo, aliás, antes dele ver, o corpo dele ficou como, ele falou assim, fiquei como morto. Fiquei como morto. A estrutura humana não aguenta a presença de Deus. Mas tem gente que aponta o dedo no nariz de Deus e quer pegar no colarinho de Deus e quer chamar a atenção de Deus, né? Cada um no seu cada um. Eu não tenho coragem de fazer um negócio desse. Daniel também não teve coragem de fazer um negócio desse. Mas tem gente que tem, né? Então, tem que ter gratidão. Filipenses 4, versículo 6 também fala que a gente tem que colocar tudo diante de Deus com ação de graças. Já agradecendo de uma vez, já vai orando, pedindo e agradecendo. Senhor, obrigado porque o Senhor está ouvindo a minha oração. Obrigado porque isso, no seu tempo, isso vai acontecer, isso vai chegar. Nenhuma oração é perdida, todas chegam diante do trono de Deus. Nós falamos sobre isso ontem, né? Que não existe o silêncio de Deus, existe sempre uma manifestação de Deus. Às vezes a gente não interpreta essa manifestação do jeito correto, mas ela sempre acontece, sempre tem uma manifestação de Deus. Tem que ter confissão, 2 Crônica 7,14, é o texto clássico, né? Depois que Salomão edifica o templo, então Deus responde a Salomão e fala, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Há promessas de resposta de oração para aquele que se humilha, para aquele que busca, para aquele que abandona os maus caminhos, para aquele que decide realmente morrer para esse mundo, para viver para Deus. Há promessas de bênçãos nessa vida e na vida futura, né? Então, se a gente não consegue alcançar uma vida diferenciada, em patamares superiores espiritualmente falando, é porque está faltando oração. Está faltando intimidade com Deus e a gente precisa resolver isso. Ainda que a nossa vida seja uma vida corrida, e pensa bem, mais uma vez, talvez pela terceira vez eu vou falar, Daniel era o segundo homem na escala de poder. Era um homem que tinha muito serviço, ele tomava conta de um império. O rei não queria ter essa preocupação, o imperador não queria ter essa preocupação, chamou Daniel para tomar conta de tudo, ele tomava conta de chefes e outros chefes, construção de cidade, era construção disso, um montão de coisa, Daniel estava ali. Mas a Bíblia diz que Daniel tirava 3 vezes ao dia para orar, e não era oração de 5 minutos, a oração de um judeu não era oração de 5 minutos, era oração talvez de 1 hora ali. Jesus falou com os discípulos, nem 1 hora pudeste orar comigo, pensa bem, no mínimo 1 hora de oração ali, sabe? E Daniel tirava esse tempo, 3 vezes ao dia ele tirava esse tempo para falar com Deus, porque ele sabia que isso era a coisa mais importante da vida dele. Então, eu quero ter minha oração ouvida, né? É muito bom, como eu disse, como eu comecei dizendo, né? É muito bom quando um médico dedica 1 minuto a mais do seu tempo. Já estava indo embora, hein? Já estava trancando a porta, mas eu vou te atender aqui. Não é bom quando a pessoa dedica um pouco mais de tempo para te atender, para te dar atenção? Deus está disposto a fazer isso. Mas você tem que chegar lá. Né? Se essa senhora não chegasse no consultório, o médico não atenderia ela. Se eu não chegar no trono de Deus em oração, ele não vai me atender. Então eu tenho que chegar lá, né? Tem que chegar lá com oração. Então vamos dedicar mais tempo à oração? Esse mundo que a gente vive precisa muito de oração. Tem coisas na nossa vida que precisam ser transformadas e serão transformadas se a gente colocar em oração. Tudo é possível ao que crê. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E obrigado porque nós temos livre acesso ao trono da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Carlinha, um grande abraço. Tairine, irmã Ana Maria.
Rui Barbosa, Deus te abençoe. O Rui está internado, irmão. Vamos continuar orando por ele para que ele consiga a transferência dele para fazer a cirurgia que ele precisa. Tá bom? Deus abençoe cada um dos irmãos poderosamente aí.